E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatório Pestana. Eu sou Vinícius Pestana e falo de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Você já imaginou ter na sua casa perdiz? Vinícius, mas são animais silvestres, a gente não pode ter esses animais sem nota, né? Eu adoraria, mas esses animais não podem ser criados dentro de casa. Mas nós estamos falando de uma perdiz que veio do Paquistão. Opa, então não é silvestre, né? Como vocês viram no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a perdiz chukar. Galera, a perdiz chukar é uma ave muito bonita, tá? Ela está sendo conhecida cada vez mais, né? Ela está conquistando as criações de aves pela sua beleza e também pelo seu sabor. Opa, tem gente que come perdiz chukar? Tem, inclusive, tem uma curiosidade bem interessante que vocês vão conhecer daqui a pouquinho sobre essa questão do sabor e de como essa ave chegou até o Brasil. Então vamos conversar um pouquinho sobre a perdiz chukar. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e por favor, né, deixe seu like, deixe um comentário aqui, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, então essas são as nossas perdiz chukar. Nós estamos trabalhando com um plantel de 2 machos e 4 fêmeas. São aves muito bonitas, são aves relativamente grandes em relação a outras perdizes. E elas têm essa característica muito bonita que eu acho que é uma das características mais atrativas nela, que é esse bico alaranjado em relação a esses riscos pretos e brancos que ela tem no rosto. Então esse é o viveiro que eu uso aqui para fazer a criação da chukar. Olha só que legal, eles têm o chão de tela, tá? Mas como elas, né, para não machucar o pezinho delas, a gente coloca uma base para que elas possam descansar os pés. Como eu disse, são aves de manejo fácil, né? Elas exigem um espaço para que elas possam voar. Então esse viveiro aqui ele é bem alto, né? Porque elas são aves que voam. Então é interessante que elas possam, né, bater as asas, voar para lugares mais altos. A alimentação delas é bem bacana, tá, gente? É a alimentação de galinha. Então a gente pode manter o mesmo esquema. Ração inicial até o 28º dia. Ração de crescimento até a fase adulta. E aqui na fase adulta elas vão comer a ração de galinha de postura, tá? Fora isso, elas adoram comer verde, elas adoram comer folhas de verdura, couve, ovo cozido, tenebro, tá? São aves que gostam bastante de verde. Existe um probleminha que eu enfrento em relação aos filhotes, tá? Que acontece? Esses filhotes, quando eles nascem, a gente coloca eles num viveirinho, numa criadeira, tranquilo, assim como os pintinhos. Porém, são animais que eles têm muita energia, assim como as codornas. Acontece de vez em quando de alguns atos canibais entre eles, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um peru que ele tem um defeito no bico porque as perdiz chukar atacaram ele quando filhotes, né? Uma perdiz chukar ali, ela tem o bico deformado, eu vou mostrar para vocês, porque quando ela era filhote também outras chukar acabou machucando ela. Então, esses animais, quando pequenos, eles podem ser um pouco agressivos. Mas eu falei, não, peraí que eu vou ter que fazer alguns testes para entender, né, o que estava acontecendo. E eu imaginei que poderia ser estresse, né? Assim que começou a acontecer esses casos, eu imaginei que poderia ser estresse. Então, dessa vez, né, quando nasceu o lote de filhotes, a gente criou numa criadeira fechada, né, onde eles não tinham nenhum tipo de estresse térmico. Era uma temperatura controlada e eu tive isso assim bem mais reduzido, tá? Quase não aconteceu nessa temporada. Então é importante que nos primeiros dias a chukar ela possa estar num lugar seguro e bem aquecido, para que ela não sofra nenhum tipo de estresse alimentar, estresse de temperatura, nada, porque elas podem sim ser um pouco agressivas quando filhotes, tá? Adultas, é interessante, o pessoal fala, isso é crio de casal, de terno. Galera, eu tenho 2 machos aqui juntos, não me comprometeu em nada na fertilidade, tá? Mas porque eles foram criados desde pequenos assim. Se eu colocar mais um macho aqui, eles vão machucar e machucam feio, tá? Porque eles são bastante agressivos se eles não forem acostumados. Então é interessante você pegar um lote novo e criar junto, porque se introduzir uma ave adulta aqui, vai ter problema. Gente, olha só essa fêmea, que é o que eu falei para vocês do bico, quando ela era mais jovem, né, então as outras perdizes atacaram ela, então ela tem esse defeito aqui no bico, que não cresceu mais, porém ela consegue se virar sozinha, tá? A alimentação dela é tranquila, é a mesma
é a mesma coisa, só que ela teve aí esse problema quando filhote. Então elas podem ser bastante agressivas. Como eles são parentes dos fazões, eles só vão botar do meio do ano em diante. Então a gente tem uma postura aí de outubro para frente, tá? Elas botam bem, tá? Em relação ao tamanho delas, elas botam bastante ovos. A incubação dura em torno aí de 28 dias, assim como os perus. Na literatura a gente pode encontrar que demora de 21 a 28. E eu vou confessar para vocês que eu já tive perdis nascendo com 25 até 28 dias, tá? Então varia um pouco em relação a essa data. Outra coisa muito importante, tá? É a questão da sexagem. Elas são aves que não têm dimorfismo sexual. Quando eu falo dimorfismo sexual, são aves que quando a gente bate o olho a gente não consegue identificar uma característica específica que defina se ela vai ser macho ou fêmea. No caso do galo, da galinha, quando eles já são adultos, nós temos um dimorfismo sexual, que é uma postura diferente, uma cor, uma crista maior, um canto, né? Então o macho a gente consegue identificar fácil, né? Diferenciar do macho da fêmea. No caso da perdiz, elas são idênticas, né? E como elas são idênticas, a gente tem uma dificuldade na hora de sexar. Então eu vou pegar para você um macho e uma fêmea para a gente analisar uma única característica, que é o que dá pra gente perceber se é macho ou se é fêmea. Pessoal, então tô com um macho aqui pra gente poder identificar uma característica específica, que é essa daqui. O macho ele tem espora, e percebam que ele pode ter só em uma perna, como ele pode ter em duas. No caso, esse daqui ele só tem em uma perna, tá? E a espora também não é tão grande, mas a fêmea, a perna dela é lisinha. Então o macho ele vai ter essa característica, sem contar que o macho ele aparentemente é um pouco maior, um pouco mais forte, e o que eu consigo observar é o bico do macho, ele é mais grosso, tá? Então aqui eu anilhei os machos com essa anilha preta para a gente poder identificar com facilidade, tá? Mas aparentemente os machos ele tem o bico mais grosso e tem essa espora, tá? As fêmeas têm a perna lisinha. Vocês viram que não são aves muito mansas, né? Eles são bastante ariscos. Eu tenho um desejo de amansar uma no dedo, né? Até hoje eu não consegui pegar um filhotinho para fazer isso. Por ser aves muito bonitas, eu gostaria de ter uma mansinha de dedo. Mas são aves bastante agressivas, a gente não maneja frequentemente com esse quesito de amansar, né? Mas é uma criação muito legal, tá? Porque eles se reproduzem muito bem. A gente consegue tirar bastante filhotes. Tendo um macho até para 3, 4 fêmeas é o suficiente, tá? Pessoal, então vocês conheceram aí a perdichucar. Pode ser usada tanto para consumo de carne ou para ornamentação, como é o nosso caso aqui. Se reproduzem bem, tá? São aves bonitas, que você também pode usar para um olhar diferente para a sua propriedade. E também, né, por ser uma ave muito diferente, pouco conhecida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Espero que vocês tenham se surpreendido com a quantidade de aves diferentes que tem, que nós temos acesso no Brasil e aqui no criatório também. Pouco a pouco vocês vão conhecendo todos os animais e outros que vão chegando. Pessoal, muito obrigado, se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram, que lá a gente consegue ter uma comunicação mais rápido em relação aos animais, dicas, caixinhas de pergunta e etc. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima. Valeu! Pessoal, não sai do vídeo ainda não. Olha só, esse aqui é um cliente meu que comprou algumas perdizes de chucar e ele tá criando solta. Olha só que legal, elas pastando e tomando sol na grama junto com outros pintinhos. Então essa também é uma possibilidade de criação das perdizes chucar. Ele tá conseguindo amansar pouco a pouco.